Vamos agora ter neste espaço de entrevista alguém bem conhecido na nossa comunidade, o economista e político luso-canadiano Carlos Leitão. Foi deputado na Assembleia Nacional do Quebec pelo Partido Liberal, pelo Círculo Robert Baudouin, foi ministro das Finanças do Quebec do governo de Philippe Couillard entre 2014 e 2018. Foi igualmente presidente da Comissão de Administração Pública, membro da Comissão da Assembleia Nacional, membro da Comissão das Finanças Públicas, porta-voz da oposição relativamente às finanças. Um compatriota nosso, nascido em Portugal continental, mais especificamente em Peniche, tendo emigrado aqui para o Canadá em 1965, onde se licenciou na Universidade de McGill. Sempre implicado na nossa comunidade, Carlos Leitão foi professor na Escola de Santa Cruz, colaborador do jornal Lusopress e registramos também aqui na Lusac TV, onde mensalmente aparece. Agora, a nossa entrevista vai ser sobre a sua candidatura pelo Partido Liberal do Canadá às próximas eleições federais pelo Círculo Eleitoral Marc-Aurèle Fortin de Laval, isto na Coroa Norte de Montreal. Muito boa noite, doutor. Boa noite. E, naturalmente, a pergunta nesta altura é como é que está a decorrer a campanha? A campanha está a decorrer bem. O Círculo Eleitoral de Marc-Aurèle Fortin, em Laval, é a região de Sainte-Rose, Vimont, Auteuil também. Portanto, é o centro de Laval, ao norte da autoestrada 440. É uma circunscrição que é maioritariamente francófona, mas também há várias comunidades culturais, portugueses, gregos, italianos, árabes, etc. Está a decorrer bem, as pessoas estão receptivas à nossa mensagem, que é uma mensagem, ao fim e ao cabo, qual é que pensam que é a pessoa mais indicada para defender o Canadá com os nossos amigos americanos. Face às ameaças existentes, claro. E o som que eu tenho, a mensagem que os cidadãos me dão, é mesmo que, eles pensam que é o Mark Carney, e até várias pessoas que me dizem diretamente, olha, sabe, eu é raro votar liberal, mas desta vez vou votar liberal porque penso que o Sr. Carney é a pessoa mais indicada para gerir esta situação. O facto de o Partido Liberal do Canadá estar no poder facilita ou complica as ações de um candidato? Pode facilitar e pode complicar. Neste caso, eu creio que nem um nem outro, porque ao fim e ao cabo é o partido que já lá está há 10 anos, desde 2015, claro. Mas é uma nova equipa, é uma nova direção e é uma nova maneira de encarar a política e, sobretudo, de encarar qual é o papel do Estado no desenvolvimento de um país e o que é que o Estado pode fazer, o que é que o Estado deve fazer. Portanto, é um ponto de vista um pouco diferente dos últimos 9 anos, com uma nova equipa. Portanto, às vezes, os nossos simpatizantes mais tradicionais podem pensar que estão-se a afastar um pouco da nossa posição tradicional, mas ao fim e ao cabo também, porque nos afastamos um pouco da nossa posição tradicional, vamos conseguir convencer outras pessoas, mas sejamos honestos, neste momento, é um momento muito, muito particular na história do Canadá e, portanto, é as relações com os Estados Unidos que são a questão principal da eleição. Até porque a sociedade está toda ela sempre em transformação e muitas vezes, se são os partidos no poder que vão dando o caminho à política, a sociedade, nas suas transformações, vai dando indicações aos partidos que há a necessidade de mudar determinados aspectos. E é isso que é, desculpe interromper, mas é isso que acho bastante interessante, porque, o Partido Liberal, nos últimos 2 anos, tinha perdido bastante apoio. Claro. E nas sondagens, o Partido Liberal, até ao mês de novembro, dezembro de 2024, estava em queda livre e ia ser complicadíssimo. E o que é muito, muito interessante e mesmo quase único é a velocidade a que isso tudo mudou. Claro. Em apenas 2 meses isso mudou completamente e creio que há 2 fatores, na minha opinião, que explicam essa mudança. O primeiro fator,
como já dissemos, é o que se passa nos Estados Unidos e qual será a pessoa mais adequada para tratar disso. Mas também, o segundo fator, e também é bastante importante, é o facto de a oposição principal, neste caso o Partido Conservador, tinha adotado nos últimos 2, 3 anos uma atitude bastante negativa. Está tudo partido, está tudo estragado, o país está na perdição total e, portanto, eu creio que neste momento as pessoas não são receptivas a um discurso tão polarizante como é o discurso dos conservadores, que têm tentado ultimamente se reorientar, claro, mas ainda não conseguiram adotar uma linha que tenha ressonância na população. Eu tinha pensado numa série de perguntas para lhe pôr, mas há uma que tenho de fazer. O que é que o faz correr? O que é que o faz correr? Porque o senhor, digamos, tem uma carreira que a todos nos cria uma certa... é um referencial. Não tem nada a provar. Hoje em dia, na política, arrisca-se muito. E, digamos, na situação que se vive atualmente, ainda mais. O que é que o faz correr? Uma boa pergunta. Ao fim e ao cabo, são fatores semelhantes ao que me fez correr também em 2014. Em 2014, nessa altura, aqui no Quebec, havia um novo governo do Partido Québécois, que nessa altura estava também a fazer uma transição para umas políticas mais identitárias, sobretudo era a questão nessa altura, 2013, 2014, da famosa Carta dos Valores Québécois, e que estava a dividir muito a sociedade quebequense nessa altura, e era um assunto que me preocupava bastante, e então resolvi, nessa altura, entrar em política ativa para poder apresentar uma outra visão do que é um Quebec mais inclusivo. Agora, 10 anos mais tarde, não é bem a mesma coisa, mas é sobretudo do ponto de vista económico. Como já mencionámos, a guerra comercial com os Estados Unidos, o facto da nova administração americana querer, ao fim e ao cabo, destruir a ordem internacional estabelecida. Poderemos também falar muito disso, se tem funcionado bem ou não, mas de querer destruir essa ordem toda e haver um caos total não serve ninguém. E, portanto, creio que o Canadá tem que se proteger, o Canadá tem que ficar menos dependente dos Estados Unidos, qualquer que seja a administração, e, portanto, há uma necessidade de reestruturar a economia canadiana, e eu creio que posso contribuir a isso. E, tanto num caso como no outro, 2014 e em 2025, o que me faz correr também é o facto de eu ser um imigrante. Como mencionou, cheguei aqui em 1975, foi aqui que, ao fim e ao cabo, que cresci, que estudei, que me estabeleci, e que este país deu-me a possibilidade de ter uma boa vida, de ter um certo sucesso profissional, e creio que é também necessário que se possa dar de novo à sociedade e, sobretudo, de dizer, de mostrar a todos os outros como imigrantes como eu, que nós podemos participar, este país dá-nos a possibilidade de participar ativamente na política, na economia, nas questões sociais, e, portanto, se eu posso ser uma referência ou um exemplo para outros membros de diferentes comunidades culturais, da força do Canadá, nesse caso, é um pouco a minha obrigação também de contribuir a essa evolução. Porque eu creio que é a visibilidade da nossa comunidade através das pessoas que são capazes de dar a cara como o senhor, que normalmente é evidente se expõem, mas creio que nós temos lá em Portugal quem não arrisca não petisca, quero dizer, e há que jogar o jogo no terreno dos grandes e dizer nós também cá estamos para discutir isto e temos a nossa visão, não é? Isso, e é muito útil, e sobretudo nós hoje em dia aqui na grande região de Montreal já temos dezenas, talvez mesmo centenas de lusodescendentes
que já aqui nasceram ou que vieram para cá como crianças e estudaram aqui, que foram à universidade, têm cursos superiores, que estão bem integrados na sociedade e creio que também para eles é uma espécie de uma mensagem que eu envio para se poderem também interessar em questões de política nacional, provincial, municipal, Claro. E creio que nós podemos também participar. Porque é a maneira de construir o futuro. Estando muitas vezes no poder ou estando na oposição, eu gostava de lhe perguntar se o senhor perder as eleições vai ser... no caso de ser eleito como deputado, vai assumir. Com certeza. Eu apresento como deputado. O primeiro objetivo é ser eleito na circunscrição e depois, bom, seja qual for o resultado da eleição nacional, eu irei para Otava e serei principalmente e sobretudo deputado do poder, da oposição, isso depois logo se vê, mas sobretudo e esperemos deputado. Que, sendo de uma terra de pescadores, que saiba dirigir o barco, que seja um bom timoneiro nas ondas agitadas que por aqui se passam. Votos de felicidades. Obrigado. Como naturalmente a todos os candidatos, mesmo sem serem da nossa comunidade e das diferentes forças políticas, e que saibamos todos, no poder ou na oposição, fazer face aos desafios que são cada vez maiores. Com certeza, e só diria rapidamente a todos os que nos escutam que é preciso ir votar. Seja por que partido for, mas votar é um direito e uma obrigação também, portanto devemos ir votar. Eu creio que a mensagem aqui ficou. Muito obrigado, Soutor. Obrigado. E o nosso programa vai prosseguir. Esta emissão da Lusac TV tem o apoio das seguintes firmas: Restaurante Casa Minhota, RS Plomberie, Chouriçor, Restaurante Aldeia, Advogado Vítor Carvalho, Ourivesaria Zenit, Equipa Olívia Paiva. E vamos hoje prosseguir uma conversa que já iniciámos com o Norberto Aguiar a propósito do colóquio segundo, a comunidade, passado, presente, futuro, para falarmos sobre algo que foi um momento importante a fechar este colóquio. Norberto, muito boa noite. Boa noite. De facto, um momento importante foi, já a finalizar o almoço de encerramento, a surpresa para o próprio, mas para toda a assistência, quem seria a personalidade que iria ser destacada.
Foi uma surpresa para o professor Onésimo, não é? Exatamente, foi uma surpresa e além disso eu deixei perceber que talvez fosse o Dionísio Borges e ainda mais surpresa foi quando ele realmente foi chamado. E por falarmos de Dionísio Borges, ele fez de facto um elogio que merece ser visto e para isso íamos convidar o nosso telespectador. Veja o momento seguinte da reportagem. Filósofo de formação e escritor por vocação, dedicou várias décadas da sua vida ao estudo e à promoção da cultura portuguesa e açoriana, sobretudo nos Estados Unidos da América e no Canadá. Os seus contributos vão para além do mundo académico, abrangendo os domínios da literatura, do jornalismo cultural e do discurso público, onde tem sido uma voz influente na defesa de uma compreensão mais profunda da identidade açoriana no contexto da diáspora de língua portuguesa. Numa recente e merecidíssima homenagem pelas correntes da escrita na Póvoa do Varzim, Ana Daniela Soares disse-o magistralmente, e cito: "Já devemos muito ao Onésimo. Desde logo a busca não sisuda do rigor e o facto de nunca ter desistido de Portugal e das múltiplas heranças que dele irradiaram a partir da Idade Moderna, sem falsas modéstias nem ilusões. Ao que eu acrescentaria também o nosso agradecimento por nunca ter desistido da diáspora, com todas as nossas vicissitudes." Como ensaísta, os escritores, ou melhor dito, a escrita de Onésimo é conhecida pela sua profundidade intelectual, pelo seu humor, pela sua acessibilidade. Mistura filosofias com história e crítica cultural para analisar tópicos que vão desde a identidade e a modernidade ao significado da açorianidade num mundo cada vez mais globalizado ou isolado em alguns casos. Os seus livros e artigos abordam frequentemente a experiência dos imigrantes açorianos na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, lançando luz sobre as complexidades da adaptação cultural, da memória e do património. Através destes escritos, tem ajudado gerações de luso-americanos e luso-canadianos a articular e afirmar o seu sentido de pertença, tanto à sua terra natal como aos seus países de adoção. Na já citada publicação das correntes, Urbano Betancourt escreveu, e cito: "As crónicas do Onésimo estão aí ao nosso dispor, desafiando o tempo e alguns dos seus fantasmas. Continuar a lê-las será sempre um gesto de autonomia pessoal, um acto de liberdade e cidadania." Fim de citação. Onésimo Almeida tem também desempenhado um papel fundamental como editor, promotor cultural e o intelectual público que nunca diz que não. Tem contribuído significativamente para a divulgação da literatura e da língua portuguesa em contextos anglófonos e francófonos. Lançou e apoiou numerosos projetos literários e académicos que elevam as vozes açorianas, seja através da edição de antologias, da publicação de ensaios, da tradução ou da promoção de escritores emergentes. Através da revista e da editora Gávea Brown e instituições como o Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Brown, criou uma ponte intelectual duradoura entre os Açores e o mundo académico na América do Norte. Cito Luís Ricardo Duarte no texto da referida publicação das correntes, dizendo o que sempre pensei e sempre apreciei no Onésimo. E cito: "Nunca se põe fora, está em tudo o que faz e esta é mais uma razão para ser o melhor dos mestres." Como afirmou Vamberto Freitas, seu amigo também de há muitos anos, tem uma memória de ferro. Nada e ninguém se esquece nas suas palestras. Aliás, quem conhece o Onésimo sabe que a sua generosidade não tem limites. Para além das suas inúmeras atividades literárias e académicas, Onésimo Almeida tem trabalhado consistentemente para tornar a cultura açoriana visível e respeitada na esfera pública americana e canadiana. As suas palestras, entrevistas, a sua presença nos mídias, tanto em português como em inglês,
têm ajudado a traduzir as nuances da cultura açoriana para um público muito mais vasto. É frequentemente chamado a comentar questões que afetam a diáspora portuguesa e a sua frequência em conferências internacionais e fóruns culturais tem assegurado que os Açores sejam representados sempre com rigor e com orgulho. Mas também nesta reportagem, sem dúvida, um momento significativo foi imediatamente a seguir o Norberto considerar a figura do professor Onésimo uma figura que o marcou para si. E de que maneira? Pois é, uma das pessoas que eu mais admiro pelos seus livros, pela pessoa que é, por aquilo que desempenha e também pelo apoio que dá desde o primeiro número ao Lusopress e agora também à Lusac TV. Portanto, é realmente uma pessoa que admiro muito e, aliás, ele não foi homenageado só porque eu o admiro, é também pela grande capacidade dele. É claro. E a prova provada da admiração que o Norberto tem são as imagens que lhe vou apresentar. Quando eu decidi fundar o Lusopress, eu contactei com o professor, mesmo se eu tinha tanto medo e tanta vergonha. Mas ele não era por telefone ou por fax, ou por telex, já não me lembro. Portanto, não lhe estava a ver. Se ele dissesse que não, bem, ok, não o vês. E ele disse-me logo que sim. Quer dizer que ele sair da Voz de Portugal, tinha lá o seu nome na ficha técnica antes de lá chegar. Acho que não tinha escrito muita vez, mas o que é facto é que é pedir para ele vir para o Lusopress e ele dizer que sim, e senti-me tão grande, 1,50 m, e pensei que tinha 2 metros, porque ele vinha para o Lusopress. Portanto, professor Onésimo, eu sou um grande admirador do senhor, eu tenho um grande respeito, e eu digo mais, bom, eu não posso dizer por aí, mas eu gostava de ter um pai como o senhor. Ao Norberto, à família, à equipa, à Casa dos Açores, a vocês. E eu estou a ver o Michael, um símbolo da juventude, e também conheci hoje o Alexandre, que afinal ainda é amigo de um primo da Leonor. Isto é uma aldeia, tudo uma aldeia. Não começa a descobrir as ligações, é uma coisa impressionante. Bom, eu, em resumo, eu podia ficar a agradecer contando mais piadas, mas obrigado. Vocês conhecem de Angra uma história de terceirense. A Maria Angra, uma mulher extraordinária, irmã do Reis Leite, contava a seguinte história, o outro dia contava-nos. Ela tem um netinho e o netinho disse-lhe, vovó, a nossa família vai para trás, como é que é? E ele disse, o quê? O teu avô, o bisavô? Não, mais para trás, mais para trás. E ela disse, olha, a avó não sabe mais, mas tu falaste com o tio, que é o Reis Leite. Ele escreveu um livro sobre a história da família e vai para trás até... Ele disse, até quando? E ele disse, olha, vai até ao século XVI. E ele disse assim, não, mas eu quero mais para trás. Mais para trás como? Eu quero saber quando é que apareceu o primeiro macaco na família. Em São Miguel, o pessoal dos Arrifes, não há aqui ninguém dos Arrifes, posso contar. É o pessoal que tem muito jeito, Água Retorta e Arrifes tem muito jeito para o negócio. Nos anos 60 a vida era dura e então um indivíduo conseguia, com jeitinhos ali, conseguia uma licença do governo para vender pevides diante do Banco Miquelense, que ficava a matriz, os táxis na rua por trás da matriz, e ele sentava-se no banquinho ali, mesmo ao pé do banco, a vender pevides. Ele era dos Arrifes, e ele ali sentado, e um dia um amigo que o conhecia, dos Arrifes, passa perto dele e diz assim, José, tens aí um conto que me emprestes? Ele disse, António, e quando vim para aqui vender pevides e fiz um contrato com o banco. Nem o banco vende pevides, nem eu empresto dinheiro. Tá bom. Creio que o nosso homenageado, o professor Onésimo Teotónio Almeida, que não gosta de homenagens, ele disse-nos,
se sentiu particularmente tocado, e creio que as imagens desta reportagem do Dominique Abreu mostram à evidência aquilo que estamos a dizer. O Dinis Borges é uma figura que eu creio que, não só pela intervenção que teve no colóquio, mas este discurso que ele fez foi extraordinariamente importante, não acho? Bem, não foi por acaso que ele foi escolhido para fazer o elogio do professor Onésimo. É uma pessoa que eu conheço desde há muito tempo, é um professor da Universidade em Los Angeles, portanto é também uma pessoa com grande capacidade, e a prova é do texto que ele escreveu, do elogio que ele fez ao professor Onésimo. Realmente eu acho que não me enganei na escolha da pessoa para fazer precisamente o elogio ao professor Onésimo. O texto dele é fantástico, é uma obra-prima. E eu creio que ele estava radiante, o professor Dinis Borges, mas também o professor Onésimo, como podemos ver nestas imagens de entrevista feita já mesmo no cair do pano. Sim, o Onésimo é o único, como eu disse. Tentei fazer, dentro do possível, uma homenagem que fosse digna à pessoa que é. O Onésimo é uma pessoa única na nossa diáspora. Para mim, como eu disse, é o significado do verdadeiro intelectual. Aquele que não tem manias, nem tem presunção, ou seja, está tão bem e sente-se tão à vontade numa aula na Universidade de Brown ou outra universidade prestigiosa através do mundo, como está numa casa dos Açores ou num clube recreativo ou desportivo da nossa comunidade, e trata todas as pessoas com o mesmo respeito, com a mesma dignidade. Eu penso que isso é extremamente importante. As pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de ler o Onésimo, convido que leiam. Ele tem muitos livros publicados, não é? Acho que acima de 3 dúzias, e portanto há sempre um livro que é atual. E muitas vezes quem o lê, apesar de para mim a leitura dele ser muito acessível, ou seja, é intelectual, não é uma leitura, portanto, corriqueira, mas é uma leitura que, por ser profunda, é acessível a todas as pessoas. Convido as pessoas a lerem o Onésimo porque vão aprender muito com ele, e é único. Eu não sei o que será os Estados Unidos da América e o Canadá sem a presença do Onésimo, que espero que continue pelo menos mais umas 2 ou 3 décadas, não é? Mas obviamente que a idade chega a todos nós, porém ele tem um espírito jovem. Ele é um homem que sempre, desde que eu conheço há 30 e tal anos, sempre tem olhado para o futuro e não para o passado, ou olha para o passado mas como lição para o futuro, e portanto acho que foi um momento muito bonito da parte, não que eu disse, mas da parte da Luso Press, em na realidade homenagear o Onésimo Almeida. Você foi homenageado também, guardaram-lhe bem o segredo, não foi? Sabe, quando a gente chega a velho, acontecem coisas dessas. Eu não tenho jeito para... Eu só agradeço, mas eu não tenho jeito para... Tem jeito, tem. Não tem jeito para essas coisas. Eu não tenho... Sabe uma coisa? Eu fui educado, fazia parte da nossa cultura a não se elogiar as crianças. Isso é o contrário do que acontece na cultura anglo-americana, que é as pessoas dizem tu és bom, tu és bom. Os pais não queriam que ninguém falasse mal dos filhos, mas falar bem diante deles. E qual era a razão? Era muito simples. O meu pai dizia logo, ele pode fazer melhor. Os pais achavam que perdiam autoridade se alguém dissesse, o seu filho é muito bom. O filho ia dizer assim, já sou bom, não tenho que fazer nada. E eu ouvia sempre isso. Ele pode fazer melhor. Ainda hoje, eu não me sinto bem com elogios públicos. Penso, é desconfortável, não me sinto. E, portanto, põe-me agora esta questão e eu digo, não me sinto bem, nunca me senti, fazia parte da minha educação, da nossa educação, nós não recebemos elogios em público, porque tínhamos sempre a obrigação de fazer mais e melhor. E a minha mãe foi sempre assim. E a minha avó dizia assim, eu tinha boas notas, né? E a minha avó dizia assim, a igreja reza pelos que bem acabam e não pelos que bem começam. A ideia é, se pensas que acabou, não, isto é... Ficou-me isso sempre. Outro momento importante foi a homenagem feita à memória de Maria José Raposo, não é verdade, Norberto? Exatamente, eu acho que é uma homenagem muito merecida, porque Maria José Raposo era uma pessoa
na comunidade com importância, não é por acaso que dirigia o Centro de Ajuda à Família e uma pessoa que esteve implicada desde sempre na comunidade. E foi de facto uma homenagem muito sentida. O jornal Lusopress já anteriormente distinguiu a título póstumo personalidades que marcaram a comunidade portuguesa de Montreal, e estou-me a referir concretamente às distinções conferidas à memória do professor Luís de Moura Sobral e ao escritor Manuel Carvalho. Hoje queremos igualmente aqui prestar a nossa homenagem a uma figura notável de mulher que deixou bem marcada a sua passagem por este mundo, designadamente na nossa comunidade. Referimos-nos a Maria José Raposo. Socióloga de formação, distinguiu-se como diretora-geral do Centro de Ajuda à Família. Destaquemos a criação de um importante programa de apoio às crianças, aos idosos e outras pessoas maltratadas. Para isso contou com o apoio da Caixa Portuguesa Desjardins e foi ainda desportista, foi jogadora, foi treinadora de basquetebol. Nós convidámos a sua mãe, a sua dona Maria José Miranda, para vir receber este troféu. Outro momento marcante que se passou neste jantar foi a presença de poesia. Porquê poesia, Norberto? Bem, nós tínhamos realmente um momento, quer dizer, durante o almoço íamos homenagear muita gente, teria de haver um momento mais solene e considerámos que naquela altura, porque, enfim, o colóquio não tinha muito a ver com bailes ou com o folclore, portanto eu acho que a poesia enquadrava-se bem no momento das homenagens. E foi exatamente poesia dita pela Ludmila Aguiar, por mim próprio e pela linda voz do Sidónio Betancourt que houve naquele jantar. Je suis un peu nerveuse, Michael. Agora vou ler a tua poesia, né? Então a primeira, elle va comme ça. Il m'arrive encore d'apparaître, je suis l'un des effets secondaires du ciel. Je gagne l'asphalte pour y parler d'avenir, puis je déserte les rues comme une immense poussière. Car je fie aux suggestions du silence. Je romps l'élan, l'impulsion première. Cette nuit, ce sera le fameux rêve où je recherche les morceaux de nature pour disputer au soleil la couleur du ciel. Je le connais bien. Dans la polyphonie des coquillages, on parlera de moi, même les arbres de diverses forêts feront la narration de mes visages. Et avec l'aide d'un fond de brouillard, je traverserai les lacs sur la pointe des pieds. Débutera alors la phase de doute. On s'en prendra à la gestuelle de mon ombre. Les météorologues prédiront ma chute et pour refroidir mes ardeurs, ils enverront la pluie. Je gagnerai. Puis lentement, par des vents endormis, on oubliera ma cause, mon exploit d'une minute. Le monde reprendra sa marche suffocante. Je continuerai à tâtons par les avenues familières. Je m'endormirai sur un rayon de soleil et ma tristesse sera orgueilleuse, inconsolable. Tocam os sinos na torre da igreja, a rosmaninha e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, vai passar a procissão. Mesmo na frente, marchando a compasso, de fardas novas em solidão. Quando o regente lhe acena com o braço, logo o trombone faz pó, 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 pó.
Olha os bombeiros tão bem alinhados, que se houver fogo vai tudo num fol. Trazem ao ombro brilhantes machados e os capacetes brilham ao sol. Tocam os sinos na torre da igreja, a rosmaninha e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, vai passando a procissão. Olha os irmãos da nossa confraria, muito solenes nas opas vermelhas. Ninguém supôs que nesta aldeia havia tantos bigodes e tais sobrancelhas. Ai, que bonitos que vão os anjinhos, com cuidados vestiram em casa. Um deles leva a coroa de espinhos e o mais pequeno partiu uma asa. Tocam os sinos na torre da igreja, a rosmaninha e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, vai passando a procissão. Pelas janelas, as mães e as filhas, as colchas ricas formando o troféu, e os lindos rostos por trás das mantilhas parecem anjos caídos do céu. Ai, com o calor, o prior vai aflito e o povo ajoelha ao passar o andor. Não há na aldeia nada mais bonito que estes passeios de Nosso Senhor. Tocam os sinos na torre da igreja, a rosmaninha e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, já passou a procissão. Muito obrigado. Eu conhecia a distância entre as paredes. Caminhei muitas vezes pelo corredor, a sala, o sofá grande, a janela fechada para a rua, o quarto bonito e antigo, a sala. Estas palavras, este verso, podiam ser o corredor se as palavras fossem a tinta nas paredes. A cozinha, a minha mãe a contar-me histórias, a mesa, a água que lavava os talheres, o lume do fogão. A cozinha era onde estávamos tão felizes. Quero que a casa fique aqui desenhada. A nova casa, a minha casa, é sempre a minha casa. O quarto, a escada, a despensa, a sala, a casa de banho, o corredor, a cozinha, aqui o escritório. Depois subi às escadas. Despensa, quarto, despensa, corredor, casa de banho, despensa, escadas, quarto. Depois desci às escadas. Eu, na cozinha, chamava a minha mãe, a minha voz: mãe, mãe, mãe. A minha mãe respondia-me: estou aqui. E estava num dos quartos de cima. Eu subia as escadas para a encontrar. De manhã, eu acordava e descia as escadas. Sem que eu soubesse, os anos passavam na casa. Sem que eu soubesse, a minha mãe e o meu pai envelheciam. A casa era toda de claridade e eu não sabia que iria envelhecer assim que saísse de casa. Havia janelas e havia portas. Eu subia para cima das cadeiras para abrir as janelas da janela do meu quarto. Oh, eu via o mundo. Sei hoje que poderia ter vivido sem mais mundo do que esse. Sei hoje que transformei o mundo todo nessa casa. Chama a minha mãe. Mãe, está num quarto, num dos quartos lá de cima. Está muito longe, a minha mãe. Chama o meu pai. Pai, está muito longe. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai,
a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde se come sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivos, seremos sempre 5. Ora, pois, foi tal e qual como vos digo, minha mãe, certo dia, pôs a questão assim: ou ela ou eu. E ficou resolvido. No dia 12, minha mãe parisse. A minha mãe parisse no dia 12 e pariu. Pariu e ninguém se opôs. Ninguém, como se fosse um feito glorioso, parir assim alguém, tão nu, tão desgraçado. Por mim, ainda disse que não, mas o seu anjo da guarda era forte e tenebroso, e aquele frágil cordão deixou de ser o meu pão, o meu vinho, e a paz eterna do meu coração mesquinho. Aqui neste país e nesta hora, aqui junto dos meus, mortos e vivos, aqui de pés atados, livres como os balões cativos que pairam ancorados. Aqui, avivo no teu rosto o rosto que me deste, e torno mais real o rosto que te dou. Mostra aos olhos que não te desfigura. Quem te desfigurou? Criatura da criatura, serás sempre o que sou. Eu sou a liberdade de um perfil desenhado no mar. Ondulo e permaneço, cavo, remo, imagino e descubro a bruma no meu destino que de antemão conheço. Teimoso aventureiro da ilusão, surdo às razões do tempo e da fortuna, achar sem nunca achar o que procuro, exilado na gávea do futuro, mais alta ainda do que no passado. Sonho, mas não parece, nem quero que pareça. É por dentro que eu gosto que aconteça a minha vida, íntima, funda, como um sentimento de que se tem pudor, vulcão do exterior tão apagado que um pastor passa sobre ele a pasmentar o seu gado. Mas os versos depois, frutos do sonho e dessa mesma vida, é quase a queima-roupa que os atira contra a serenidade de quem passa. E então já não sou, se não sou eu que testemunho, é a graça da poesia. É ela, prisioneira, que vendo a porta da prisão aberta, como chispa que salta da fogueira, numa agressiva fúria se liberta. De um lado, terra. Do outro, terra. De um lado, gente. Do outro lado, gente. Lados e filhos desta mesma serra, o mesmo céu os olhos e os consente. O mesmo beijo aqui, o mesmo beijo além. Uivos iguais de cão, onde de alcateia, e a mesma lua lírica que vem corar meadas e uma velha teia. Mas uma força que não tem razão, que não tem olhos, que não tem sentido, passa e reparte o coração do mais pequeno tojo adormecido. Apetece cantar, mas ninguém canta. Apetece chorar sim, mas ninguém chora. E um fantasma levanta a mão do medo sobre a nossa hora. Apetece gritar, mas ninguém grita. Apetece fugir, mas ninguém foge. Um fantasma limita todo o futuro a este dia de hoje. Apetece morrer, mas ninguém morre. Apetece matar, mas ninguém mata. Um fantasma percorre os motins onde a alma se arrebala. Oh, maldição do tempo em que vivemos! Sepultura das grades cinzeladas, que deixem ver a vida que não temos e as angústias paradas. E então regresso, quanto mais longe vou, mais perto fico de ti, berço infeliz onde nasci. Tudo o que tenho, e tenho aqui plantado, o coração, os pés e as horas que vivi, ainda não sei se livre ou condenado. Miguel Torga. Um homem pode amar uma pedra. Uma pedra amada por um homem
não é uma pedra, mas uma pedra amada por um homem. O amor não pode modificar uma pedra. Uma pedra é um objeto duro e inanimado. Uma pedra é uma pedra e pronto. Um homem pode amar o espaço sagrado que vai de um homem a uma pedra. Uma pedra onde comece qualquer coisa ou acabe. Onde pôs a cabeça por uma noite. Ou sobre o qual edifica uma escada para o alto. Uma pedra é uma pedra. Não pode o amor modificá-la, nem o ódio. Mas se o homem lhe der para amar uma pedra, não seja uma pedra imaginada, mas uma pedra amada por um homem. Ama o homem a pedra e pronto. Norberto, foi uma excelente ideia ter convidado o Sidónio Betancourt. Sim, o Sidónio Betancourt veio cá como jornalista para participar no painel da comunicação social, mas como ele é um escritor, um poeta, e é nos Açores praticamente um dos melhores declamadores de poesia. E ele tinha que atuar nesse momento. Estamos mesmo a terminar. Eu sei que nos próximos programas vai haver novidades, não é verdade? Sim, há eleições federais, há eleições em Portugal e nós nos próximos programas vamos ter com certeza entrevistas com candidatos às eleições, tanto aqui como em Portugal. Muito obrigado, Norberto. Eu creio que esta maneira de irmos conversando e mostrando aquilo que foi feito e decorreu tão rapidamente, mas aqui os nossos espectadores, aqueles que não estiveram lá, têm a oportunidade de ir acompanhando passo a passo o que foi o Colóquio Segundo. E o nosso programa vai prosseguir. E como o tempo não para, chegamos agora ao fim de mais uma edição da Lusac TV. Se gostou, olhe, poderemos voltar-nos a encontrar aqui na IC Television dentro de uma semana e esta mesma hora. Hein? O que é que diz? Está combinado. Votos então de uma boa semana.